Neemias, um servo de Deus, um governador, abro aspas, e um exemplo de crente e pastor para os dias atuais. Livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler até o verso 2. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. Isso se deu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. Eu perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eu fico aqui até o verso 2 para trazer a seguinte reflexão. Hoje, o crente tem medo até de perguntar ao irmão como ele está, como é que ele vai, como estão os seus, se está tudo bem ou não. Eu percebo que a frieza que toma os corações das pessoas faz com que elas tenham medo até de ter uma aproximação e também tenham medo de fazer alguma pergunta mais íntima e descobrir que essa pessoa, que esse irmão, tem necessidades de ajuda. E esse crente, diferentemente de Neemias, não tem a disponibilidade, nem desejo, nem a intenção de se dispor a ajudar de alguma forma, ou levar algum tipo de conforto a esse irmão necessitado. Então, hoje nós vivemos uma relativização do Evangelho e não praticamos o Evangelho que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar o próximo se não há o mínimo de sensibilidade? Mas como amar o próximo se não há o mínimo de preocupação e zelo? Mas como amar o próximo se não aprendemos o que as Escrituras Sagradas diz, que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram? Então, nós pairamos vivendo uma falsa santidade. Me perdoe, mas o termo adequado é esse. Uma falsa santidade. Porque a santidade, mediante as Escrituras Sagradas, envolve a prática de zelo e amor ao próximo, como o segundo maior mandamento. Amar o próximo como a si mesmo, e a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, como o primeiro mandamento. Então, dizer que amamos a Deus é fácil, e não vai abrir a boca para dizer que ama a Deus. E quem vai abrir a boca para dizer que não ama a Deus? É improvável. Mesmo os mais distantes desse amor dirão que amam.
mas não ama ao seu próximo. Esse é mentiroso. Então nós vemos até esse verso 2 o exemplo claro da atitude de um verdadeiro servo de Deus, de um crente verdadeiro, como a palavra demonstra, em que deve se chorar com aqueles que choram. E Neemias se mostrou esse exemplo para nós que estamos distante desse escopo que a palavra de Deus mostra. Chorar com aqueles que choram. Neemias não teve medo de perguntar. Depois ele chorou ao saber do sofrimento do povo, mas não ficou inerte somente na oração. Ele se entregou como um servo, mas também como um agente político de transformação. E no Queremos Ver Adiante vai deixar cada vez mais claro essa ideia. Essa ideia tirada acerca do verso 1 ao verso 2. A atitude de um crente com o coração ligado ao Deus do céu. Deus seja louvado.